Hoje vamos falar sobre discursivas. Se você quer ser aprovado no concurso de alto nível, você precisa aprender a fazer uma boa prova discursiva. Mas o negócio é o seguinte, eu não vou te dar uma aula chata sobre ortografia, linguagem e semântica, porque não é disso que você precisa. O que você precisa é de um roteiro claro, fácil de entender e de aplicar, de concurseiro para você aplicar na sua preparação para concurso público. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e foi justamente a prova discursiva que me fez pular da segunda para a primeira colocação no concurso mais difícil do país. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar um roteiro com 6 passos para você fazer uma redação perfeita no dia do seu concurso. Se você aplicar esses 6 passos, eu garanto para você, o seu desempenho nas discursivas nunca mais vai ser o mesmo. Antes de entrar nas 6 técnicas, você precisa entender o seguinte: a prova discursiva veio para ficar. Principalmente ali nos concursos mais casca-grossa da área fiscal, da área de controle, o peso da prova discursiva está variando entre 25% a 30% da pontuação total. Dá uma olhada só no peso dessas discursivas aqui de diferentes bancas e repara na prova de auditor do TCU, em que a prova discursiva teve 50% do peso total. Tá vendo? Não dá para ignorar as discursivas e torcer para que no dia da prova Deus te ilumine e faça as palavras fluírem como música da sua cabeça até o papel. Não vai rolar. Você precisa treinar e treinar com competência. Apesar de a prova discursiva muitas vezes ser chamada de prova subjetiva, ela é corrigida tendo como parâmetro vários pontos objetivos que são facilmente treináveis. Bora entrar nessas 6 técnicas então? Bora lá! A primeira técnica eu chamo de timing. Basicamente é você entender qual que é o momento ideal para você começar a se preparar para a prova discursiva. Aqui você vai encontrar 2 correntes de pensamento. A primeira delas vai dizer para você o seguinte: olha só estuda para as discursivas depois que o edital for publicado. Afinal de contas, enquanto não tem edital publicado, você só pode gastar o seu precioso tempo para as provas objetivas. Já adianto para você que eu não faço parte dessa corrente. Eu faço parte da segunda corrente, que diz que o treino para discursivas é essencial e tem que ser feito no médio e longo prazo, porque ele é a chave para você conseguir ter tranquilidade na hora da prova e conseguir fazer uma redação perfeita. Porque pensa comigo, você já tem praticamente certeza de que a prova discursiva vai cair no seu concurso e que ela vai ter um peso enorme. Então por que, pelo amor de Deus, por que você deixaria isso só para o pós-edital? No pós-edital você sempre vai ter várias novidades. É muito comum várias disciplinas novas, mudanças nas disciplinas que você já vinha estudando, então a discursiva ela não precisa ser mais uma novidade para você lidar no pós-edital. Fora que, se por algum milagre você treinar para a discursiva e ela não cair no seu concurso, o estudo feito para a prova discursiva vai ser aproveitado também para as provas objetivas, conforme vai ficar claro ao longo desse vídeo. Confia em mim. Foi o treino com antecedência que me permitiu treinar mais de 115 redações em casa e chegar no dia da prova com calma, tranquilidade, para fazer uma excelente redação e garantir a primeira colocação no meu concurso. E não custa falar, quando você for treinar redação, treina com caneta e papel. Porque a importância do treino não está só na ideia de que você aprende a gerar, estruturar e organizar ideias sobre os assuntos, mas também no fato de que é importante realmente desenferrujar mesmo a escrita, para ganhar agilidade, diminuir os erros e rasuras no dia da sua prova. Mas, apesar da importância de você estudar para a discursiva com antecedência, eu não recomendo que você comece a estudar para as provas discursivas no primeiro dia de estudo. Afinal de contas, você precisa ter um mínimo de maturidade naquelas complexas disciplinas para ter condições de estruturar ideias sobre elas e colocar isso de forma coerente no papel. Então, se eu fosse estimar ali um momento para você começar a sua preparação para a discursiva, pensando ali numa preparação de 1 ano e meio a 2 anos, eu diria para você começar a se preparar ali pelo 8º ou 9º mês de estudo, começando ali com 90 minutos por semana, uma meta por semana dedicada às discursivas. A segunda técnica eu chamo de capacitação direcionada. Se você tiver condições, comece fazendo um curso direcionado para as discursivas, para você entender a teoria por trás da elaboração das provas discursivas. Sim, existe uma certa dose de teoria nas discursivas, mas eu gosto de destacar principalmente o seguinte. Normalmente, existem 4 possibilidades de cobrança em circunstâncias normais. Você tem a dissertação argumentativa, dissertação expositiva, questão discursiva e estudo de caso.
Teoricamente, a questão discursiva e o estudo de caso são espécies do gênero dissertação expositiva. Mas eu não me preocuparia tanto assim com essas definições, porque as bancas muitas vezes misturam esses conceitos e é tudo muito intuitivo quando você enxergar uma questão de prova. Olha só como é fácil. A dissertação argumentativa é o tipo de dissertação mais comum e mais conhecido por todos. Nela, o seu objetivo vai ser convencer o leitor a concordar com a sua ideia ou com o seu ponto de vista que você ali está defendendo. Para você entender, nada melhor do que um exemplo. Olha só essa questão aqui. Redija um texto dissertativo acerca do tema A Importância da Lei num Estado Democrático de Direito. Em seu texto, apresente uma possível solução para o Brasil quanto ao cumprimento dos dispositivos legais. Nesse tipo de texto, a intenção sempre vai ser apresentar um ponto de vista e uma proposta de solução. Já a dissertação expositiva é um tipo de texto em que você vai expor as ideias e o conhecimento a respeito de determinado assunto. Ou seja, o objetivo aqui não é fazer o examinador concordar com o seu conhecimento, mas só considerar você coerente nas ideias. Nada melhor do que um exemplo para ilustrar essa situação. Olha só essa questão aqui. Escreva um texto dissertativo acerca dos princípios institucionais do Ministério Público, mencionando necessariamente os seguintes tópicos. Primeiro, cite e explique cada um dos princípios explicitamente previstos na Constituição Federal de 88. Segundo, explique do que se trata o princípio do promotor natural, mencionando sua aceitação pela jurisprudência do STF. E terceiro, aborde a aplicabilidade do princípio da hierarquia ao Ministério Público. Nesse tipo de texto expositivo, não tem qualquer julgamento ou manifestação de opinião. Você consegue enxergar isso? É apenas uma exposição acerca de determinado assunto. E isso pode ser feito por meio de dados históricos ou com base em legislação, doutrina e jurisprudência. E essa dissertação expositiva pode ser uma questão discursiva ou um estudo de caso. Na questão discursiva, independente de ter ou não um texto motivador, sempre tem perguntas diretas relacionadas a determinado assunto. Então, em regra, a banca vai apresentar tópicos questionadores, também chamado de quesitos ou aspectos que você deve responder em sequência. Nada melhor do que um exemplo para te mostrar. Olha só essa questão aqui. Na trajetória da administração pública brasileira, destacam-se o modelo burocrático, associado ao poder racional legal, e o modelo gerencialista, representado pela nova administração pública. Discorra sobre os seguintes tópicos relacionados a esses dois modelos. Primeiro, contextos em que esses modelos surgiram. Segundo, propósito de cada um desses modelos. E terceiro, princípios e práticas norteadores. Apresente ao menos 3 para cada modelo. Então, nesse caso específico, você está diante de uma questão discursiva sem texto motivador, mas com perguntas totalmente diretas acerca dos modelos de administração pública. Já no estudo de caso ou situação-problema, sempre vai ter a presença de um texto ou de uma situação hipotética, um caso fictício com personagens, com a intenção de simular algum caso concreto. E normalmente, a banca examinadora vai apresentar tópicos que precisam ser abordados sequencialmente na resolução. E aí, no final de toda essa história, você vai precisar esclarecer qual que seria o procedimento adequado para aplicar no caso apresentado pela banca examinadora. O estudo de caso, assim como a questão discursiva, é uma espécie do gênero dissertação expositiva. Só que, na prática, tem algumas pitadinhas de argumentação. Nada melhor do que um exemplo para esclarecer. Olha só essa questão aqui. Após recebimento de denúncia anônima, agentes da Polícia Civil invadiram, no período da noite, quarto de hotel com o objetivo de proceder à busca e apreensão de materiais e documentos supostamente utilizados por determinado hóspede em crimes relacionados à clonagem de cartões de crédito. Os materiais e os documentos obtidos durante a invasão do quarto de hotel foram as únicas provas que alicerçaram a denúncia oferecida pelo MP. Com base nessas provas, foram tomados depoimentos de diversas testemunhas, os quais serviram também de fundamento para a condenação do réu. Com base nessa situação hipotética, olha aí, redija texto dissertativo sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da operação policial, abordando necessariamente de forma justificada os seguintes tópicos, aspectos. Primeiro, direitos e garantias fundamentais aplicáveis ao caso. E segundo, possibilidade ou impossibilidade jurídica de utilização em processo judicial das provas obtidas na referida operação. Você prestou atenção? A questão apresentou uma situação hipotética, que é a invasão de um quarto de hotel por policiais, com a presença de personagens: policiais, Ministério Público, testemunhas, réu. E além disso, 2 tópicos questionadores
aplicáveis ao caso. Então você está diante do quê? De um estudo de caso. Você percebeu como é fácil e intuitivo reconhecer cada um deles? É claro que a banca pode apresentar ali algumas firulas e tal, mas geralmente não é difícil reconhecer qual que é o tipo de questão que foi apresentado para você. Existe ainda um outro tipo de discursiva chamado de peça técnica. A peça técnica é muito parecida com o estudo de caso. Só que, além da análise e solução de um problema, a peça técnica avalia a capacidade de redigir documentos próprios e estruturados da prática profissional. Eu diria que a peça técnica ela é um estudo de caso no nível um pouquinho mais difícil e ela é muito mais comum nas provas para a área de controle. Então, se essa é a sua área, fica ligado. Depois de pegar essa noção das diferentes espécies de dissertação e com uma boa dose de prática, eis a importância da antecedência, você vai pegar o jeito de estruturar a sua redação. Sim, a sua redação ela precisa ter uma estrutura. E aqui que vem a importância de você treinar bastante com antecedência. Quem não treina acaba despejando toda aquela informação, todas aquelas ideias de forma totalmente caótica e desorganizada. Então você precisa seguir uma estrutura. Então, no que diz respeito à estrutura de uma redação, basicamente tem a estrutura formal clássica, que é aquela que todo mundo conhece, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E essa estrutura ela funciona melhor para questões mais abertas, em que o próprio candidato define os tópicos por meio dos quais ele vai estruturar a redação. E aí tem também a estrutura formal moderna, em que praticamente todos os parágrafos são parágrafos de desenvolvimento. E ela é mais adequada para questões discursivas ou textos dissertativos em que a própria banca coloca os tópicos que você deve abordar na hora de responder. Então, nesse caso, tem uma pegada aqui que é a seguinte: a quantidade de linhas que você tem que responder à redação também vai te ajudar a determinar se é cabível uma introdução ou não, por exemplo. Então, se você tiver uma questão que você vai responder de 40 a 60 linhas e tem 3 tópicos, pode ser que dê para tranquilamente fazer uma introdução. Agora, se você tem que abordar 4 tópicos e tem 10 linhas para responder, muito provavelmente a introdução vai ter que ficar de lado. Você vai ter que avaliar a cada caso como que você vai proceder. Existe também a estrutura formal do estudo de caso. Nessa situação, você pode fazer uma introdução seguida de parágrafos de desenvolvimento para cada tópico perguntado, lembrando sempre de iniciar o último parágrafo com alguma expressão conclusiva, como por fim, finalmente, por último e outras que você pode escolher. Além de dar uma estudada na teoria por trás das discursivas, é muito importante, se você tiver condições, que você faça um curso de discursivas com correção individual. Esse é o grande bizu. O ideal é que você tenha aí no mínimo umas 5 redações corrigidas por um profissional, para que depois disso você possa, você mesmo, ser o próprio corretor das suas redações que você vai fazer treinando em casa. Mas aqui tem um ponto muito importante. Primeiro, claro, se você tiver condições de ter uma pessoa corrigindo sua redação, faça isso. Só que, pelo amor de Deus, você tem a obrigação de tirar proveito disso da melhor forma possível. Já vi muitos mentorados meus contratarem um serviço ali com, por exemplo, 3 correções individuais, e aí o cara vai lá, faz as 3 redações de uma vez e manda todas para correção. Cara, como que você vai evoluir dessa forma? Você precisa aproveitar esse serviço no sentido de mandar uma redação, ter o feedback dessa redação e aí com esse feedback aprimorar a próxima redação. Claro, se o cara demorar um tempão para mandar a correção, você não precisa ficar sem praticar a redação enquanto isso. Continue praticando, mas depois que ele mandar a correção, é aí que você vai fazer aquela próxima que você vai enviar para ele corrigir. Então sempre deixe para enviar a próxima redação quando você tiver o feedback da redação que você enviou anteriormente. É dessa forma que você evolui a cada nova tentativa. A terceira técnica para fazer uma redação perfeita eu chamo de orações concisas. Eu poderia resumir essa técnica com uma única palavra: simplifique. Faça frases ou orações curtas. É muito mais difícil você cometer erros dessa forma. Sempre que você começar a escrever uma frase ou uma oração e você sentir que tem muitas vírgulas, geralmente é mais seguro você recomeçar e fazer orações e frases mais curtas com mais pontos finais. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Olha o tanto de vírgula que tem nessa desgraça. Vê se não é muito mais fácil reescrever isso da seguinte forma: o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Ponto. Ao TCU, compete prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional
por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões. Ponto. Essas informações versam sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Você não acha que ficou muito mais claro e mais fácil da segunda forma? Só para ficar claro aqui, as duas formas estão corretas, tá? Mas no dia da prova, no dia do nervosismo, é muito mais fácil você cometer um erro se você tentar escrever da primeira forma, com todas aquelas vírgulas. Você precisa entender que numa redação, você começa com 100% da pontuação e a cada bobagem que você faz, um pontinho é descontado. Isso acontece tanto no quesito domínio do tema, quanto no aspecto do domínio da escrita da língua portuguesa. Então você, como concurseiro, você não tem como prever o assunto que vai ser cobrado na sua prova discursiva. Então é totalmente compreensível que você não domine 100% do que está sendo perguntado para você. Isso é normal. Agora, no que diz respeito ao aspecto gramatical, você tem a obrigação de não perder pontos. Afinal de contas, é você que decide as palavras, as frases e as orações que você vai usar para formar cada um dos parágrafos. Então, no seu treino, pensa também na questão da fluência e na coerência da exposição das suas ideias. Isso é fundamental. Não custa nada dizer que a leitura, o hábito da leitura, te ajuda muito nisso. Então, se você criar ali um hábito de 10, 15 minutinhos por dia, colocar um livro na cabeceira da sua cama e ler um pouquinho, com certeza vai te familiarizar muito com a norma culta da língua portuguesa. Quanto mais você lê, maior o seu arsenal de ferramentas para você usar no dia da sua discursiva. A quarta técnica para fazer uma redação perfeita eu chamo de diversificação de cenários. Basicamente, diversificar cenários consiste em você treinar o máximo de assuntos possível para tentar não ser surpreendido no dia da prova com alguma novidade. Uma dica interessante é a seguinte: quando você estiver começando a treinar as discursivas, antes de tentar treinar uma redação, faça uma breve e rápida revisão sobre o assunto que você vai escrever. Mas Thomas, isso não é uma trapaça? Que coisa absurda! Não é, porque tem uma questão que você tem que entender, que é a seguinte: na hora de você treinar uma discursiva, existem dois grandes desafios. Primeiro, saber o conteúdo perguntado e segundo, saber estruturar formalmente a sua redação. E pela minha experiência, é melhor você começar com um desafio de cada vez. Então, no começo, é muito mais importante você aprender como que faz para estruturar uma redação. Então, fazendo uma breve revisão antes sobre o conteúdo sobre o qual você vai escrever, você pode concentrar suas forças nesse momento no desafio da estrutura e não do conteúdo. Mas é óbvio, né? Quando eu tô falando para você fazer uma breve revisão antes de treinar a sua redação, é óbvio que eu não tô falando para você abrir o PDF e copiar as palavras do PDF para uma redação. É óbvio que não. Faz uma revisão rápida, fecha o material e depois tenta escrever a sua redação com as suas próprias palavras. E a melhor parte é a seguinte: as redações que você treinar dessa maneira vão fazer você fixar de maneira muito sólida esse conhecimento que você revisou e depois tentou escrever com as suas próprias palavras. Então, esse treinamento vai ajudar e muito, inclusive, para as provas objetivas. Essa é uma técnica muito eficiente da fixação de conhecimento, inclusive reconhecida por livros mundialmente conhecidos de neuroaprendizagem. Bom, como que você vai começar treinando então para as discursivas? Comece treinando com questões discursivas passadas de concursos reais. Nos próprios cursos de discursivas você vai achar vários exemplos. Caso não haja muitos exemplos ali, você pode ir no sistema de questões, no site, né, e procurar questões discursivas passadas de concursos para a área que você está estudando, para a área fiscal, área de controle, enfim. Isso já vai dar bastante coisa para você trabalhar em cima. Depois que você meio que esgotar as questões passadas de concursos que te interessam, é hora de tentar buscar questões inéditas para treinar. Isso pode ser obtido por meio de professores especialistas. É bem comum, principalmente depois da publicação do edital, que os professores de cada disciplina lancem cursos ou disponibilizem de forma gratuita sugestões de temas de discursivas das suas respectivas disciplinas. Depois disso, e se der tempo, é claro, vem o estágio mais avançado, que é pegar no edital o conteúdo programático das disciplinas passíveis de serem cobradas na prova discursiva. Aí você vai, tópico por tópico, no conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas, analisando se você já fez uma prova discursiva sobre aquele tópico e, caso não tenha feito, se vale a pena fazer. E aí, caso você se depare com um tópico sobre o qual você não tenha feito uma discursiva e que vale a pena fazer, você mesmo monta um assunto, uma questão, para você fazer um texto, uma dissertação em cima daquele
tópico. Repito, quanto mais você treinar, quanto mais variações de questões você resolver, maior a chance de no dia da prova você não ser surpreendido apenas com novidades. Isso aconteceu comigo, de tanto que eu treinei em casa, e repito, foram mais de 115 redações feitas. No dia da minha prova, das 4 discursivas que eu tinha que responder, 2 eu já tinha resolvido em casa, sendo que uma delas foi absolutamente idêntica. Então você imagina a minha tranquilidade. A quinta técnica consiste em você visualizar a figura do examinador que vai corrigir a sua prova. Como assim, Thomas? Explica melhor, isso aí que eu não entendi nada. Pensa o seguinte, a pessoa que vai corrigir sua prova, muito provavelmente, é uma pessoa que vai corrigir ali mais de 50 redações no mesmo dia e provavelmente não vai ganhar muito dinheiro para fazer isso. Então o que essa pessoa quer é que você seja muito explícito e muito direto ao ponto nas suas respostas. Então não fique enrolando, responda os tópicos da sua redação de modo que seja rápido e fácil para o examinador achar cada uma dessas respostas. Se ele tiver que ficar procurando, daí você já não vai contar com a boa vontade dele na hora de corrigir a sua prova. E aqui vem a cereja do bolo. Responda a todos os tópicos perguntados na sua redação, mesmo aqueles que você não conhece, que você não sabe a respeito. E é aqui que você vacila. Instintivamente, quando a gente vê uma prova discursiva e se depara com algum tópico que a gente não conhece, a gente pensa assim, cara, é melhor eu nem responder isso aqui, porque prefiro não responder do que responder errado. E esse é um erro muito grave. Vou te explicar por quê. Você vai sofrer desconto de pontuação tanto quanto você faz argumentação errada ou inexata, que é quando você não sabe o que está sendo perguntado e responde errado, ou quando você omite um tópico. Você também vai sofrer esse desconto, quando você nem sequer aborda o que foi perguntado. Só que pensa comigo, em qual situação é mais fácil o examinador descontar pontos? Quando você nem sequer menciona um tópico ou quando você fala a respeito daquilo que é perguntado, mas ele tem que entrar no mérito do que você respondeu. Cara, ele vai ter um espelho de correção. Vai estar lá no espelho dele. Fulano tem que responder A, B e C. Se você nem sequer mencionar o tópico C, por exemplo, vai ser muito fácil para ele, muito tranquilo descontar tudo que ele puder pela omissão daquele tópico. Agora, se você respondeu o tópico C e ele vai ter que entrar no mérito do que você respondeu, ele vai ter que suar a camisa para tirar ponto da sua redação. E é muito difícil nessa situação que ele tire a pontuação máxima de você. Ainda mais se você tiver treinado e souber como se sair numa situação como essa. E com o treino você vai conseguir, pode ter certeza. A sexta e última técnica para fazer a melhor redação da sua vida é a estratégia no dia da prova. A maioria das pessoas, quando vê uma questão discursiva, já começa a responder de forma afobada. Ela pensa assim, essa é a parte mais demorada, então eu já vou responder aqui para garantir que eu não vou zerar nisso aqui. Mas, além de ser importantíssimo fazer um brainstorm antes de começar a escrever sua redação, uma outra coisa que funciona muito bem também é você primeiro ler a discursiva e aí depois disso deixar a discursiva em stand-by enquanto você vai para a prova objetiva e começa a responder as questões objetivas, deixando ali o seu subconsciente trabalhando as informações, buscando as informações daquilo que você leu no enunciado naquele primeiro momento. Essa técnica é muito boa porque à medida que você vai respondendo e testando o seu conhecimento nas questões objetivas, o seu cérebro vai de forma subconsciente e até mesmo automática, buscando informações a respeito do enunciado da discursiva que você leu. E além disso, é totalmente possível que nas objetivas que você está respondendo e até mesmo nos enunciados, nas alternativas, venham informações válidas para você colocar na sua prova discursiva. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. E se você tivesse respondido de forma afobada no primeiro momento já a sua prova discursiva, você perderia essas preciosas oportunidades. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender a importância do treinamento para as provas discursivas e como ter um roteiro para fazer isso da melhor forma. Se esse vídeo te ajudou, peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você curta esse vídeo e que você principalmente se inscreva no meu canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.